15. Egito. Bonaparte estava determinado a chegar ao Cairo o quanto antes e escolheu o trajeto mais rápido. Foi um erro. O deserto em que eles se viram marchando, tão diferente das paisagens cultivadas da Itália, teve um efeito depressivo imediato sobre os soldados. Eles estavam despreparados para a temperatura e não tinham cantis. A primeira cisterna com que se depararam estava cheia de pedras, e toda vez que encontravam água, era um líquido tão salobro que nem os cavalos bebiam. Marchávamos durante o dia sob um sol e sobre uma areia que eram igualmente tórridos, sem nenhum abrigo nem água para saciar nossa sede, escreveu Eugène de Beauharnais. O sol ardente e o brilho da areia cegaram alguns soldados, enquanto outros achavam que estavam ficando loucos ao ver miragens, fenômeno desconhecido a todos. As noites frias do deserto não eram um grande alívio, já que os escassos suprimentos acabaram no primeiro dia e os errantes cavaleiros mamelucos os impediam de ir em busca de comida e os mantinham acordados. Alguns morreram de insolação, outros de exaustão, muitos cometeram suicídio. Um soldado cortou a garganta em frente a Bonaparte, gritando: "Isto é obra sua!" Era diferente de qualquer guerra de que eles tinham notícia. Os que não conseguiam acompanhar as colunas em marcha eram cercados por grupo de cavaleiros prontos para pegá-los, ou coisa pior. Bonaparte tinha feito um discurso para seus homens, alertando-os de que, abre aspas, os povos que iremos visitar tratam as mulheres de modo diferente do que nós tratamos. Mas em qualquer país, quem estupra uma mulher é um monstro. Porém, nem ele, nem nenhum de seus homens haviam levado em conta outro costume local. Ele tinha conseguido resgatar alguns homens levados pelos mamelucos pouco depois do desembarque, e estes contaram como alguns de seus camaradas foram decapitados, enquanto eles haviam sido espancados e sodomizados pelos captores. A notícia era desconcertante e correu em meio à soldadesca. Mesmo depois de terem tomado a cidade, soldados que andavam sozinhos pelas ruas de Roseta eram atacados e, abre aspas, forçados a se submeter a esse ultraje chocante, como um deles escreveu para a esposa na França. Numa carta ao irmão Joseph, Louis Bonaparte relatou que Rousseau estava terrivelmente errado ao crer que o homem primitivo era inerentemente nobre e que só era estragado pela civilização. A sodomia era o menor dos perigos à espera dos que caíam em mãos inimigas. Era comum que beduínos, mamelucos e os insurgentes felás torturassem e matassem prisioneiros. Para piorar as coisas, era difícil distinguir civis e combatentes, já que muitos habitantes passavam a ser guerreiros quando havia necessidade. Poucas coisas eram mais perturbadoras para soldados europeus do que a possibilidade de um civil qualquer poder subitamente se transformar em combatente. Depois de 3 dias, eles chegaram a Damarur, onde encontraram água, e seguiram rumo a Ramaniá, onde se animaram com a visão do Nilo. Os homens saltaram na água e se empanturraram com melancias, porém o moral não melhorou muito e a disciplina basicamente tinha se desintegrado, e as tropas descontaram o seu desespero nas vilas por onde passavam. As exortações grandiloquentes de Bonaparte, garantindo que seus esforços teriam imenso valor para a civilização e o comércio do mundo, e de que o destino está do nosso lado, soavam vazias. Em 12 de julho, fez com que o exército desfilasse diante dele,
e prometeu que em breve eles estariam de volta a caminho da França e que depois iriam atacar a Inglaterra. 3 dias depois, ele foi informado de que uma de suas divisões estava à beira do motim. A coragem no campo de batalha não é suficiente para fazer de alguém um bom soldado, disse, repreendendo os homens. É preciso também ter a coragem de enfrentar a fadiga e as privações. Alguns, de fato, se dispuseram a enfrentar o desafio proposto por ele e, como afirmou um oficial de infantaria, desejaram estar à altura dos romanos, mas esses eram minoria, e a maior parte dos homens culpava Bonaparte por não ter previsto o desafio. A vida de muitos homens corajosos que morreram de sede, se suicidaram ou foram assassinados durante aquelas marchas terríveis, e os cruéis sofrimentos do exército poderia ter sido poupada, observou o sargento Vigo Roussillon. Bastava que cada soldado tivesse recebido um recipiente onde pudesse levar água. O general comandante, que sabia para qual país nos levaria, é responsável por esse descuido. Eles tinham recebido biscoitos duros, mofados, e mesmo isso não foi distribuído em quantidade suficiente. Em Verdun, em 17 de julho, Bonaparte andou por entre os soldados, ouvindo suas reclamações, e lhes prometeu que em poucos dias encontrariam carne e bebidas no Cairo. Mas eles continuaram céticos e rabugentos. Alguns o tratavam de modo francamente insolente. Os generais não eram muito mais respeitosos, com Berthier, Lannes e mesmo o leal Davout reclamando amargamente e o general Dumas, pai do romancista, fazendo críticas a ponto de Bonaparte o acusar de incitar um motim e ameaçá-lo com a execução. Murat estava mais animado. Embora tenha recebido um tiro na maxila durante a tomada de Alexandria, a bala, que penetrou abaixo de uma orelha e saiu debaixo da outra, não o desfigurou. Seus cabelos negros abundantes logo esconderam as cicatrizes e ele escreveu para casa triunfante, pedindo a um amigo que informasse as beldades de Paris que Murat, embora talvez menos bonito, continuará sendo igualmente corajoso no amor. Ele era a exceção, e o desânimo se espalhou pelo exército, especialmente entre os oficiais que não conseguiam conciliar a natureza supostamente heróica de sua aventura com a miséria da realidade. O primeiro encontro com uma força de mamelucos ocorreu em Chebré, em 13 de julho. Foi apenas uma escaramuça, com cavaleiros galopando para disparar suas carabinas e pistolas em busca de uma oportunidade de abrir caminho em meio às fileiras dos franceses. Eles não representavam nenhuma ameaça real, porém nem por isso causaram menos alarme. A marcha ocorria em quadrados, com a artilharia em cada canto, mas embora isso fosse eficaz, exigia um esforço enorme. Cada irregularidade do terreno aumentava a distância entre eles ou os comprimia. A artilharia impede seu progresso, os vagões atravancam o caminho, observou Sulkowski. Assim que os soldados se cansam, ficam para trás ou se comprimem, trombam uns nos outros, e uma quantidade terrível de poeira, concentrada num espaço confinado em que o ar não circula, os cega e sufoca. Uma das marchas durou 18 horas, sem interrupção. Ao fim daquela marcha, em 21 de julho, eles encontraram o corpo principal do exército mameluco, liderado por Murad Bey, um dos 2 governantes do Egito. Cairo era visível à distância, e na outra margem do Nilo, as pirâmides de Gizé. Isto levou Bonaparte a incitar seus homens com uma frase empolgante sobre 40 séculos de história estarem contemplando-os do alto das pirâmides. O que impressionou os soldados mais do que alguma bobagem sobre a antiguidade que poucos deles poderiam compreender foi o espetáculo magnífico que se desenrolou diante dos seus olhos
enquanto a cavalaria mameluca galopava. O esplendor de suas vestes e suas armas, refletindo ao sol, vinha em direção aos nossos olhos e nos ofuscava, relembrou o capitão Moiré. Os franceses ficaram fascinados com as habilidades de cavalaria e militares que, embora pertencessem a outra época e estivessem fadadas ao fracasso quando confrontadas com o fogo dos mosquetes, eram extremamente eficientes quando os mamelucos conseguiam entrar no meio do exército inimigo, decepando braços e cabeças com suas cimitarras. O resultado era certo desde o começo. Os franceses mantiveram a formação em quadrado e venceram a infantaria otomana. Os mamelucos deixaram o chão coberto de cadáveres, abandonaram 40 canhões e seu acampamento com bagagens, cavalos e camelos. Depois da batalha, aquilo virou um mercado, com os soldados negociando o butim. No dia seguinte, 22 de julho, uma delegação do Cairo anunciou a rendição da cidade e 2 dias depois, Bonaparte fez sua entrada triunfal. Ele escolheu para si uma casa de um bey mameluco, na qual ocupou o primeiro andar, usando o térreo para acomodar seu estado-maior. A casa tinha um jardim com árvores e piscinas, em que ele andava enquanto dava ordens para seu estado-maior e administradores. Ficou encantado com tudo que viu no Egito e estava convencido de que, com alguma organização e estratégia sensata de desenvolvimento, o lugar floresceria. A República não teria como desejar uma colônia de mais fácil acesso e com solo tão rico, escreveu ao diretório naquela noite. O clima é muito saudável, porque as noites são frescas. Porém, naquele momento de triunfo, Bonaparte sofreu um duro golpe pessoal. Quando deixou Josefina em Toulon, o relacionamento deles tinha o mesmo grau de ternura de sempre. Bonaparte escrevia com frequência, dizendo que a levaria ao Egito assim que fosse seguro, e ela realmente pretendia ir. Enquanto isso, ela foi ao spa em Plombières, de onde escreveu a Barras, pedindo notícias sobre o marido. Minha tristeza por estar longe dele é tal que sou tomada por uma melancolia que não consigo vencer. Ela escreveu. Por isso, apresso a cura que me foi prescrita, para logo poder ir ao encontro de Bonaparte, a quem amo muito, apesar dos pequenos defeitos. Ela planejava viajar, acompanhada pela esposa de Marmont, mas no início de julho, um terraço onde ela estava junto com outras pessoas ruiu e ela ficou tão machucada que uma viagem no curto prazo estava fora de questão. Enfrento tristezas domésticas tremendas, pois o véu caiu completamente. Bonaparte escreveu para Joseph no dia seguinte à sua entrada no Cairo. Toda vez que lhe falaram sobre as infidelidades de Josefina, ela havia conseguido inventar alguma história e fazer com que ele se sentisse indigno por acreditar naquilo que a esposa dizia serem fofocas vis. Mas na noite em que eles entraram no Cairo, Junot, Berthier e seu assistente, Tomás Julian, apresentaram provas incontestáveis a ele, que extravasou sua tristeza e indignação para o enteado Eugênie. Bonaparte confessou a Joseph seu desejo de voltar à França e se isolar das pessoas e pediu que ele encontrasse uma casa em algum lugar remoto do país. Estou cansado da humanidade, escreveu. Preciso de solidão e isolamento. A grandiosidade me fez mal. Todos os meus sentimentos secaram. A glória já perdeu o brilho aos 29 anos. Estou esgotado. Não me restou nada, exceto me tornar um completo egoísta. Ele não tinha muito tempo para a introspecção. Murad Bey podia ter sido derrotado, mas seu colega Ibrahim rondava as vizinhanças com outra força.
Bonaparte marchou para fora do Cairo em 9 de agosto. Ele só conseguiu alcançar a retaguarda de Ibrahim, que derrotou em uma longa batalha de cavalaria em Salayé, mas, tendo forçado os mamelucos a fugir para o deserto, retornou ao Cairo. No caminho, em 14 de agosto, recebeu notícias que mudaram tudo. Às 14h45 de 1º de agosto, um dos navios de Nelson, o HMS Zialu, viu o esquadrão do almirante Bruey ancorado na baía de Abukir. E no amanhecer do dia seguinte, a armada deixou de existir. Apenas 2 navios e 2 fragatas conseguiram escapar. O restante foi afundado ou capturado, e o Orient explodiu com Bruyer a bordo. Bonaparte recebeu as notícias com serenidade. Disse que era preciso encarar a nova situação e se mostrar, abre aspas, da mesma estatura que as figuras da antiguidade, fecha aspas, e começou a contemplar as implicações de não ser capaz de retornar à França logo. Ele não perdeu tempo em culpar Bruyer, que tinha recebido instruções para levar seus navios ao porto de Alexandria ou então navegar até Corfu. Bruyer havia decidido contra a primeira solução por medo de que os navios encalhassem na entrada rasa do porto e adiou até ter certeza que Bonaparte não precisaria ser evacuado. O ajudante que levava a ordem definitiva de Bonaparte para que ele saísse da baía de Albuquerque jamais chegou até Bruyer, sendo morto no caminho, mas teria sido tarde demais mesmo assim. A indecisão de Bruyer, em parte, era a consequência de uma desmoralização completa de seu esquadrão e de sua falta de fé nas tripulações e no estado dos navios. Bruyer os havia disposto de maneira pouco inteligente, permitindo que os britânicos navegassem entre eles e a terra, o que significava ser bombardeado dos 2 lados e, portanto, a responsabilidade pelo desastre era dele. Tomando a precaução de se distanciar daquilo, Bonaparte escreveu à viúva uma carta tocante, elogiando o heroísmo do marido morto. Bonaparte estava decidido a fazer com que a incursão rendesse frutos, apesar do desastre naval. A prioridade número 1 era a saúde dos soldados. Ele estabeleceu 4 hospitais no Cairo e mais um em Alexandria, um em Roseta e um em Damietta. Impôs quarentena a todos os portos sob controle francês e determinou medidas para que os mortos fossem enterrados rapidamente, as ruas varridas e a coleta do lixo realizada. Determinou ao chefe dos médicos, Dr. René Degenet, que estudasse os casos de desinteria e oftalmia que acometiam as tropas. Deu ordens para que os soldados recebessem uniformes mais largos, mais bem adequados ao clima, casacos de algodão azul sem forro ou cauda e um chapéu de pele de ovelha com uma bola de lã de cores diferentes para distinguir as unidades. Ainda deu ordem para que o homem encarregado dos uniformes, François Bernoulli, desenhasse um modelo novo para os médicos, sugerindo a cor marrom para que o sangue não aparecesse. Bernoulli também recebeu a tarefa de criar o uniforme para uma nova unidade de guias montados em camelos. O resultado foi o uniforme francês comum, com a frente rebaixada para fornecer sombra, decorado com penas vermelhas de avestruz, um colete verde de estilo grego, com bordados dourados, húngaros, um cinto turco, calças carmesins à la mameluco, sandálias ao estilo romano, casacos vermelhos de estilo polonês com terminações douradas e uma sobrecapa verde. Bonaparte ficou encantado com o desenho e surpreendeu Bernoulli ao demonstrar isso. Quando alguém faz algo por ele, em geral, Bonaparte não dá o menor sinal de aprovação, muito menos de ter sentido prazer. Bernoulli explicou. Quanto a isso, ele me faz lembrar a atitude das crianças, que parecem sempre querer mais. Bonaparte estabeleceu um novo governo, começou a cunhar moeda,
implantou um novo sistema de tributação baseado na riqueza, colocou iluminação nas ruas e deu início a um registro de terras. Os benefícios da civilização europeia levados à nova colônia incluíram a introdução de moinhos de vento para substituir pilões manuais, novos produtos agrícolas e a produção de tudo, de pólvoras a tecidos, que o exército precisaria agora que estava isolado da França. Em 22 de agosto, criou o Instituto do Cairo e os sábios foram colocados para trabalhar nas tarefas mais urgentes e práticas. Alguns desenvolvem maneiras de produzir cerveja sem lúpulo, outros um método simples de purificar a água do Nilo, outros se ocupam com a construção de fornos, outros com a criação de uma legislação para o país, com a construção de máquinas a vento para mover a água, etc, etc. O zoólogo Geoffroy de Saint-Hilaire escreveu a seu pai. Outros temas investigados foram os órgãos sexuais dos crocodilos, a tamareira, mágica, dança, a verdadeira cor do mar, prostituição, a avestruz, areia e a formação das dunas. Um grupo formado principalmente por arqueólogos e artistas foi enviado com o general Desailly, que marchou subindo o Nilo em 25 de agosto, em perseguição a Murad Bey. As ordens eram derrotá-lo e traçar um mapa do curso do Nilo, indo o mais longe que pudessem até o sul. O grupo deveria ocupar Tebas, que os arqueólogos iriam explorar, e o porto de Cozeir, no Mar Vermelho, e estabelecer uma rede de fortes ao longo do Nilo. Aonde quer que os franceses fossem, tudo, de ruínas antigas a fenômenos geográficos e físicos, deveria ser registrado e estudado. Bonaparte vivia um sonho. Desde muito cedo, demonstrou um interesse apaixonado pelo progresso, do modo como visto por ele e por sua geração. Ele também havia mostrado uma tendência notável pela organização. Agora, era o real governante de um país imenso, atrasado, com uma missão autoimposta de civilizá-lo, e podia dar vazão a seu instinto mais básico de impor ordem. Jamais voltei a ser livre como no Egito, refletiria mais tarde. Ele não pretendia aplicar os costumes ocidentais indiscriminadamente, mas sonhava com uma fusão, acreditando que seria capaz de organizar o país e civilizar seus habitantes sem ofender sua sensibilidade. Ele tinha, principalmente a partir de sua leitura da peça de Voltaire, formado uma visão do profeta Maomé como uma espécie de déspota esclarecido, e achava que conseguia entender como seus seguidores respondiam à autoridade. Bonaparte sonhou, como mais tarde diria, em escrever um novo Corão. Os órgãos do governo estabelecidos por ele seguiam as formas tradicionais de ulemás e de wans. As autoridades trabalhavam sob supervisão francesa, muitas vezes por intermédio de coptas locais, e tinham de usar distintivos tricolores e cinturões oficiais, mas tinham permissão para administrar ao modo tradicional. Ele acreditava que seria capaz de introduzir formas e práticas europeias gradualmente à medida que ganhasse a confiança deles. Eles se referiam a Bonaparte como Sultão Kebir, o que o lisonjeava e lhe dava a impressão de que estavam respondendo bem às medidas. Ele fez grandes gestos para conquistar a aprovação deles, como libertar publicamente os escravos muçulmanos condenados às galés que encontrou em Malta e prometer ajudar a caravana que levava peregrinos a Hajj. Em 18 de agosto, presidiu a cerimônia anual de abertura dos diques. Cercado por sheiks, distribuiu moedas para o povo, enquanto a água era liberada e corria pelos canais que iriam irrigar os campos ao redor. Em 23 de agosto, dia da festa do profeta, visitou o divã do Cairo,
E à noite compareceu a um banquete em que todos os franceses deram grandes mostras de respeito pela religião islâmica, embora mais tarde tenham rido da farsa. Ele não riu. Estava convencido de que havia cativado os egípcios. Em 22 de setembro, aniversário de fundação da República Francesa, Bonaparte realizou celebrações que tinham como objetivo ressaltar sua lealdade ao Estado francês, elevar o moral da tropa e impressionar os habitantes locais. Um anfiteatro foi criado com 2 colunas no centro representando a República, um arco do triunfo comemorando a vitória na Batalha das Pirâmides, um obelisco dedicado aos mortos e assim por diante. Um turbante aparecia ao lado do barrete frígio vermelho da liberdade. Todos os soldados que estavam no Cairo estiveram presentes, organizados como num desfile, e ouviram Bonaparte relembrar seus gloriosos feitos ao longo dos últimos 5 anos e garantir que havia um belo destino à espera de todos. Eles seriam imortalizados na morte ou no retorno que fariam para casa como heróis. Ele terminou com um grito de Vive la République, que normalmente levava a uma alegria sincera, mas nessa ocasião mal se ouviram murmúrios dos soldados. Eles não tinham ânimo para celebrar. O exército demonstrou apenas indiferença pela festa dele, relembrou o capitão Pelleport. As tropas estavam sofrendo de depressão naquele dia, o que vinha sendo normal depois da perda da esquadra. O desfile foi seguido por um banquete que os dignatários locais e os soldados pareceram gostar mais do que da parte oficial da cerimônia. Houve eventos esportivos e corridas a cavalo, e o dia terminou com fogos de artifício e shows de luzes. Quando o exército soube da destruição da esquadra, muitos xingaram Bonaparte, que foi acusado de aventureiro e ambicioso. Alguns generais fizeram declarações provocadoras, mas a falta de sentido disso e a ausência de qualquer perspectiva de voltar logo à França fizeram com que as mentes se concentrassem em fazer o melhor possível na situação. Quem não tinha Paris teria de se contentar com o Cairo. Muitos acharam belas casas para si, com jardins, e desfrutaram do exótico conforto oferecido. Havia muitos europeus morando na cidade, na sua maioria comerciantes de um ou outro tipo, e eles foram rápidos em perceber as oportunidades trazidas pela chegada de um fluxo de franceses que sentiam saudades de casa. Abriram lojas, cafés, banhos turcos e outras amenidades. Oficiais e soldados trotavam pela cidade em burros, sentavam em cafés, apreciando narguilés e café, e saíam em excursões, particularmente para ver as pirâmides e outros monumentos antigos. A engenhosidade francesa atingiu novos limites para oferecer confortos de todo tipo. Foram realizados bailes e foi construído um teatro onde, devido à falta de mulheres dispostas a atuar, rapazes precisavam assumir os papéis femininos. No entanto, nada disso era capaz de curar a saudade que os soldados sentiam de casa. Independentemente dos esforços que sejam feitos para garantir o bem-estar da tropa, para manter o espírito de emulação entre os oficiais, as memórias da França atormentam a maioria deles, aos oficiais em maior grau que aos praças, aos generais e aos que integram o Estado-Maior, muito mais que aos demais oficiais, observou o tenente-coronel Teviot. As pessoas só falam umas com as outras para dizer que se arrependem de ter saído da França e para falar do desejo de voltar para lá. A privação de mulheres é o problema mais grave. Ao chegar, a maior parte dos oficiais mais graduados havia tomado as esposas dos mamelucos mais destacados junto com suas casas. Porém,
depois de satisfazer sua libido, acharam que elas não estavam à sua altura e as repassaram para militares de patentes mais baixas. Os homens estavam absolutamente horrorizados com as mulheres da região, principalmente porque as respeitáveis eram mantidas trancadas pelas famílias, e as únicas que eles viam eram velhas, feias ou prostitutas. Criou-se um mercado, e uma mulher negra podia ser comprada por 500 francos, ou 800, se fosse virgem, ao passo que uma mulher caucasiana custava milhares de francos. Eugène de Beauharnais comprou para si uma bela mulher negra. E supostamente Junot fez o mesmo, já que ele gerou um menino que chamou de Otelo e que levou para a França. Apesar da proibição imposta por Bonaparte, possivelmente até 300 de seus homens haviam levado esposas ou amantes às escondidas nos navios, disfarçadas de soldados, e devido à escassez de mulheres europeias, agora elas eram as escolhas preferenciais dos oficiais de mais alta patente. Bonaparte fez com que levassem até ele algumas garotas nativas, mas, embora mais tarde tenha elogiado sua graça e beleza, ele as rejeitou como gordas demais ou então como simplesmente repulsivas. Flertou brevemente com a filha de 16 anos de um sheik, mas se sentia mais à vontade com as francesas. Corria o rumor que ele teve um caso com a mulher do general Verdier, que acompanhou o marido trajando o uniforme de um ajudante de campo. No baile que se seguiu à celebração do nascimento da República, Bonaparte viu, abre aspas, uma mulher pequena, de 20 e poucos anos, encantadora, roliça, vivaz, e imediatamente se sentiu atraído por ela. Era Marguerite Pauline Bellili, uma assistente de costureira de Carcassonne, conhecida como Belilotte. Ela acabara de se casar com o tenente Fourret quando o regimento dele foi convocado para a expedição egípcia e decidiu acompanhá-lo. No dia seguinte ao baile, Bonaparte mandou Junot convidá-la junto com o marido para o almoço, e por meio de um subterfúgio, ela foi atraída para um quarto onde ficou sozinha com Bonaparte. Ela resistiu a ele e continuou resistindo estoicamente, apesar de ser coberta de presentes e cartas. Porém, finalmente cedeu e eles se tornaram amantes. Bonaparte, segundo todos os relatos, estava apaixonado por ela, e eles passavam todos os momentos possíveis juntos, com ela muitas vezes cavalgando de uniforme ao lado dele. Ela usava uma miniatura dele no pescoço, e ele pendurou numa corrente um cacho do cabelo dela. Fourret foi promovido e enviado para Paris juntamente com os relatórios para o diretório. Porém, seu navio foi tomado pelos britânicos e, quando ele ficou doente, foi libertado incondicional e voltou a Alexandria em abril de 1799. Bonaparte, que pensava em se casar com Belilotte, mas que esperava para ver se ela lhe daria um filho, pediu que Fourret consentisse com um divórcio, ideia que não poderia deixá-lo mais feliz. Ele foi mandado de novo para longe, em todo caso. O mesmo aconteceu com o mineralogista Louis Cordier, que aparentemente tinha chamado a atenção de Belilotte. Para aumentar sua autoridade, Bonaparte fundou um jornal, Le Courrier de l'Égypte, que fortalecia sua imagem, e, para anunciar o que fazia como um triunfo do iluminismo europeu sobre o atraso cultural, fundou outro, La Décade Égyptienne. Ele participou de sessões do Instituto, debateu religião e os costumes locais com os imames e visitou as pirâmides e outros vestígios da antiga civilização egípcia. Foi a Suez, em busca das ruínas do canal original, cuja descoberta o empolgou, e também ficou fascinado ao encontrar os poços de Moisés e outros lugares associados às escrituras, chegando a cruzar o Mar Vermelho na maré baixa, quase ficando preso quando a água subiu. Tudo corre à perfeição aqui, garantiu ao diretório em 8 de setembro.
O país está dominado e começa a se acostumar conosco. A seguir, listava as vantagens da nova colônia francesa e dizia que sua posse deveria facilitar um acordo de paz satisfatório com os britânicos. Bonaparte afirmava que eles deviam levar toda a marinha francesa para o Mediterrâneo, o que não só melhoraria as comunicações, como também forçaria os britânicos a arcar com o esforço e com os custos de manter esquadras de guerra longe de casa e de bases inimigas, obrigando-os, no fim, a ir para uma mesa de negociações. Ele estava se preparando para construir uma base naval em Suez para abrir comunicações com as colônias francesas no Oceano Índico. Em 21 de outubro, teve início uma revolta no Cairo. A rebelião foi sufocada rapidamente, porém custou algumas vidas, incluindo a de um dos ajudantes favoritos de Bonaparte, Sulkowski. O motim foi iniciado por jovens estudantes de uma das mesquitas e só se espalhou para outros grupos descontentes quando correu o boato de que Bonaparte tinha sido assassinado. Entre as razões para o descontentamento estavam a irritação com os impostos, as normas para a limpeza das ruas e o registro de terras, que obrigava os habitantes a elencar suas propriedades. Não foi um levante popular e muitos habitantes do Cairo abrigaram franceses para protegê-los contra os insurgentes. No dia seguinte, Bonaparte recebeu os sheiks e os imames e anunciou que perdoava a cidade e que não faria nenhuma retaliação. Fez um discurso teatral afirmando que Deus o havia instruído a dar uma amostra de clemência e os incitou a informar aqueles que haviam erguido a mão contra ele que seria impossível encontrar refúgio, fosse neste mundo ou no próximo. Poderia haver na Terra algum homem cego, a ponto de não perceber que é o próprio destino quem rege minhas ações? Perguntou retoricamente, antes de prosseguir representando a si mesmo como uma espécie de Messias, cuja chegada havia sido prevista no Corão, alguém que sabia ler os corações deles, um ser superior contra o qual todo esforço humano era vão. Prosseguiu fazendo declarações e gestos que tinham como objetivo mostrar que ele estava aberto àquilo que via como o espírito do Oriente, embora sua intenção final fosse transformar o Egito numa colônia francesa. Filho do Iluminismo, Bonaparte tinha para si como universais uma série de premissas e preconceitos. Tendo-se afastado da crença de Rousseau na bondade inerente do homem, passou a crer que o ser humano era uma criatura movida pelo interesse próprio, mas que, no entanto, estava suscetível a ser inspirada por ideais. Portanto, ele via como algo evidente que, quando ficassem claras as vantagens do governo francês e do progresso tecnológico, os habitantes do Egito iriam adotá-las. Ele os libertara da incompetência dos beis mamelucos, limpara e iluminara as ruas do Cairo, estava trazendo a civilização até eles. Bonaparte tinha se dado ao trabalho de conhecer a religião islâmica e fez uma avaliação racional dela que não era completamente superficial. Ele acreditava que a ausência do tipo de hierarquia e de rituais que caracterizavam a Igreja Católica tornaria os muçulmanos mais abertos à razão. O que ele não compreendeu era que o Islã representava uma mentalidade, não só uma religião, e que essa mentalidade era fundamentalmente incompatível com os valores cristãos e seculares do Ocidente, assim como com a premissa de que esses valores eram superiores. Ele se iludiu ao acreditar que estava passando a ser aceito porque muitos usavam títulos árabes para designá-lo e beijavam sua mão. Porém, independentemente de quão encantadores se mostrassem diante da sua presença, na melhor das hipóteses, eles não estavam interessados e o viam como um intruso estrangeiro. Ironicamente, muitas das medidas que Bonaparte tomou serviriam como modelo para Maomé Ali, quando ele chegou ao poder no Egito em 1805,
mas um muçulmano podia fazer aquilo que a um francês era proibido. Bonaparte precisou de algum tempo para perceber que as pessoas obedeciam apenas por medo e que demonstrações de piedade ou de consideração eram vistas como sinais de fraqueza. Ele começou a decapitar transgressores para dar exemplo, tomando reféns ou arrasando vilas que haviam atacado seus homens. Isso não trouxe os resultados desejados, uma vez que os nativos viam as ações não como punição justa, e sim como agressão injustificada, e ficavam só à espera de oportunidades de retaliar. Foi então que ele compreendeu que a razão e a lógica não estavam funcionando e começou a mostrar que falava a sério, mandando fuzilar e decapitar suspeitos quase aleatoriamente. Os nativos responderam na mesma moeda, decepando braços, pernas, narizes, orelhas e genitálias de prisioneiros, normalmente depois de sodomizá-los, ou decapitando, esfolando, ou enterrando os prisioneiros vivos. No entorno do Cairo e em outras cidades, a ocupação francesa permanecia frágil. Isso era ainda mais alarmante, tendo em vista que a segunda premissa usada para garantir que a expedição ao Egito era viável começava a ruir. A primeira premissa era que o Egito era facilmente acessível a partir da França e, portanto, mais fácil de proteger e de explorar do que colônias mais distantes. Porém, a destruição da esquadra na Baía de Aboukir tornou o local tão vulnerável quanto as colônias caribenhas que o Egito deveria substituir. A segunda premissa era que a corte otomana permaneceria neutra. No entanto, depois de mandar Bonaparte para seu projeto, Talleyrand não conseguiu dar conta de sua parte no plano. Bonaparte escreveu para ele do Cairo, contando que ele podia informar ao sultão que a fé islâmica e as mesquitas estavam sendo protegidas, que os peregrinos a caminho de Meca recebiam ajuda, que ele pessoalmente compareceu à festa do profeta e que os navios e os interesses dos turcos estavam sendo respeitados. No entanto, Talleyrand não só não tinha ido a Constantinopla, como não fez nenhum tipo de contato com a corte, que ficou espantada ao descobrir que um exército francês havia invadido seus domínios. A notícia da vitória de Nelson incentivou o sultão a declarar guerra à França. A supremacia britânica no Mediterrâneo levou o reino de Nápoles a fazer o mesmo. A Rússia, que havia muito, tinha pretensões sobre as ilhas jônicas para usá-las como base naval, ficou ao lado da corte otomana e assinou um tratado formando uma coalizão contra a França em 23 de dezembro, ao qual a Grã-Bretanha aderiu em 29 de janeiro. Duas forças armadas otomanas se uniram para expulsar os franceses do Egito. Uma deveria marchar a partir da Síria, sob o comando de Djezar, Pachá do Acre, e a outra seguiria por mar e terra a Aboukir. Bonaparte tinha duas opções: esperar pelo ataque, torcendo para que o exército de Djezar se enfraquecesse ao longo de uma marcha que atravessaria o deserto do Sinai e que se pudesse deter o desembarque do grupo vindo por mar, ou atacar e derrotar um dos exércitos antes que o outro chegasse. Caso conseguisse derrotar Djezar e tomar Acre, estaria ao mesmo tempo retirando da esquadrilha britânica que bloqueava o Egito uma de suas bases, abrindo assim a possibilidade de comunicação com a França. A queda de Acre também poderia assustar a corte otomana e forçá-la a assinar um tratado de paz. Sendo assim, ele deixou Desaix no Alto Egito para conter Murad Bey e Marmon em Alexandria para defender o litoral, e marchou em 10 de fevereiro de 1799.
Era o mesmo tipo de decisão rápida que havia permitido que ele derrotasse sucessivamente diversos exércitos austríacos na Itália, e um resultado favorável abriria todo tipo de possibilidade. Ele se deixou levar, como confessaria mais tarde, pelos sonhos que surgiam à sua frente.